noite. Jacob Sibindi chama o Suf Momad de traidor e diz que come com Afrelimo. Este é um dos temas, portanto, que vai nortear o nosso debate de hoje. E como sempre recebo em estúdio os meus convidados, falo de Camilo Silva, Augusto Pelembe e, portanto, Gilberto Schrinza. Camilo, boa noite e bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, pares. Espero que que a gente tenha aqui um bom debate. Só pela abertura do programa já revela que teremos um bom debate aqui. Muito bem, Pelembe, boa noite e bem-vindo. Boa noite para si, boa noite ao meu par, o Camilo da Silva, e o mais velho, o Gilberto Schrinza, e agradecer esta oportunidade de estar aqui, também ao Altíssimo por nos permitir viver. Muito bem, obrigado, ilustre Pelembe. Schrinza, boa noite e bem-vindo. Boa noite e muito obrigado, Isaac. Boa noite aos telespectadores, aqueles que nos acompanham a partir de casa, bem como através das várias plataformas que estão instaladas. O meu boa noite. Muito bem, tem apenas 30 segundos para colocarem os pontos prévios e depois vamos voltar para os temas que vão nortear o nosso debate de hoje. Apenas 30 segundos, Schrinza, começo consigo. Saudar a realização da Conferência Provincial da cidade de Maputo, que ontem teve lugar, e dizer de que continuemos assim, dando o nosso possível para que a democracia seja saudável. Obrigado, Pelembe. Bem, esta semana, não é? Vivi uma situação no bairro de Matidjane, quarteirão 5, onde a população fez uma manifestação, uma greve, porque o quarteirão 5, no meio do bairro, tornou-se uma ilha porque não tem a corrente elétrica. Mas o que está a acontecer é que a corrente é colocada nas pessoas selecionadas, principalmente aqueles que fazem parte das elites partidárias e também aqueles que têm furos de água. Isso trouxe uma indignação em torno da população, no seio da população de Matidjane, e eles foram até ao círculo reivindicar esta situação. E fui convidado a estar com eles, marchei com eles e tivemos que chamar a atenção das autoridades, porque esta semana a IDM completou 45 anos e uma das recomendações do chefe do Estado é que a prioridade fosse a instalação de energia nas casas. E eu questionava se Matidjane está a 25, 30 quilômetros da casa do Presidente da República e não tem energia, o que se dirá de quem está em Niquadala, em Mandimba, nos pontos mais longe deste Moçambique. Agora, tivemos que ontem, aliás, antes de ontem, ir ter com o governador da província de Maputo, e ele prometeu, dentro de uma semana, solucionar o problema. Espero eu que o governo provincial, como o município de Amatola, possam resolver a situação daqueles moradores, porque não é nenhum favor, é uma obrigação, é um serviço que deve ser prestado pelo Estado para todos os cidadãos moçambicanos. Muito bem, obrigado, Augusto Pelembe. Camilo tem um ponto prévio antes de irmos ao encontro dos temas. Bom, ponto prévio que eu trago aqui é felicitar a forma ordeira como estão a decorrer as conferências distritais rumo ao 12º Congresso, com o lema de União para Todos, e faço um apelo a todos os distritos que sigam esse lema e de forma ordeira e seguindo os estatutos do Partido Frelimo. Então, de saudar e dizermos que estamos com toda a força rumo ao 12º Congresso. Obrigado, Camilo. Portanto, Sibindi diz, ou portanto chama o Suf Momad de traidor e também de estar a comer com Afrelimo.
Começo contigo, Shirinza, como é que recebeu, qual é a sua leitura face aos pronunciamentos de Yacub Sibindi, em que chama o presidente da Renamo de traidor e também de estar a comer com a Frelimo? Obrigado, Isaac. Primeiro é importante que o telespectador lá em casa ou na rua, ou a partir de onde que esteja, entenda e saiba que o Yacub Sibindi, aquele consumidor de porco enquanto é muçulmano, não é da Renamo e nunca foi da Renamo. E acho de que poderá ser as pancadas do consumo do porco enquanto é muçulmano. Quando ele diz de que é traidor, traiu a quem? Porque um dos pressupostos da existência de um partido político é aceder ao poder político. Agora, ele não fala do PIM, fala de um outro partido. Então, é um partido frustrado esse, inexistente. Porque não vejo como é possível, por exemplo, eu aqui estar a dizer, o presidente Nunes é um traidor, está-nos a trair, porque ele come com o presidente do SUF. Não tem sentido isso. Não tem. E isto para dizer de que vós que sois muçulmanos e que tentam trair os princípios ao Corão, vão ter esses problemas sempre. Porque isto é por consumir carne de porco, enquanto é muçulmano. Porque eu não estou a ver como é que o presidente do SUF está a trair. Primeiro, não é do partido dele. Segundo, o que todo mundo até diz e subscreve, é que a liderança da Renamo está em boas mãos, está a ser conduzida dentro do respeito e o espírito da letra dos acordos estabelecidos. Ele fala, portanto, de supostos benefícios que Momad recebe da Frelimo. Como é que avaliam? Está a ver de que ele mesmo é um traído. Ele próprio, como é que se chama esse como carne de porco? Yacub Sibindi. Sim, Yacub Sibindi. É um traído. Porque o que nós sabemos, quando digo nós já lá, é que o presidente do SUF Momad está a beneficiar-se do que foi estabelecido, aprovado em sede plenária da Assembleia da República, que é através do diploma 33, o decreto 33. Agora, dizer de que ali, em momento algum, vendo que a Frelimo vai atribuir. Não. Existem condições beneficiárias que o Estado moçambicano organizou para o segundo mais votado. Agora, é claro que ele nem 1% teve. Isto quer dizer, nem 1000 votos teve. Então, ele não pode aparecer aqui. Pode me reparar, Pelé, mas o que eu estou a falar vai ver nas atas. Então, para dizer de que ele ou não sabe fazer política, ou está à espera de falar essas coisas e do outro lado receber algum, que sempre foi apanágio dele. Mas o que vê lá, aqueles direitos, todos são através do Estado. Muito bem, obrigado, Shirinza. Pelé, como é que olha para esses pronunciamentos? Desde o início, portanto, Momad foi contestado, inclusive até com membros da própria Renamo. E também aparece Sibindi que afirma e confirma que Momad recebe alguns favores da Frelimo, é traidor da própria Renamo. Não é da Renamo, mas tem uma opinião em torno da questão. Como é que viu, como é que analisa esses pronunciamentos? Me permite só 2 segundos. E eu estava a me esquecer. Quem é traidor é quem comprou fato para o falecido Nhongo. Quem é traidor é aquele que andou a usar o Nhongo para ir às matas, ele aqui na cidade de Maputo. Esse é que é traidor. E o nome dele chama-se Yacub Sibindi. Esse é que é grande traidor. A pessoa que comprou
fato para a União conceder a conferência de imprensa, levou daqui para Beira, para as matas, não sei. Esse aqui é traidor, e não é traidor da Renamo, é traidor do povo moçambicano. Obrigado, e desculpe. Bem, Isaac, e aos moçambicanos, a minha preocupação não se estende muito para os problemas internos ou não da Renamo, mas se estende a minha preocupação com aquilo que é a realidade do nosso país. É que nós estamos num país em que a sociedade sofre, os moçambicanos sofrem, há 47 anos nas mãos de um regime. Ou seja, nós estamos num momento em que a saúde, o sistema de saúde está fragilizado. Eu estava a assistir num dos canais televisivos em que os hospitais não têm água, as pessoas dormem no chão, no hospital provincial de Nampula, um hospital provincial da capital do norte. As camas são colocadas no chão porque o hospital provincial não tem as mínimas condições. E eu olhava e pensava, na minha humilde opinião, olha, se a provincial está naquele estado, o que se dirá de um centro de saúde que está numa localidade? O nosso sistema social, eu estava a assistir também, não fugindo, eu acho que foi em Tete, onde as populações estavam a reclamar porque dentro do município, não tem água potável, tem que ir beber, tem que buscar água em poços, uma água turva. O nosso sistema de educação já é aquilo que, como jornalistas sabes, até aqui no Xamanculo, aqui dentro da capital do país, tem falta de carteiras. As escolas na Matola, em que tem 37 turmas que estudam debaixo das árvores. Vamos olhar o tecido econômico do país. Estamos a dizer que 80%, 90% da população vive do informal. Vendem na rua, dependem de vender de qualquer para sobreviver. E a juventude, estamos a dizer, 60% a 70% está desempregada. Estamos a dizer que 43% a 53% dos moçambicanos são analfabetos. Então, a partir daí, desse cenário, desses pontos, podemos perceber que o país não está bem. E a sociedade olha os partidos políticos, principalmente da oposição, como a alternativa para resolver os problemas do país. E eu fico preocupado quando Jacob Sibinde ou outros partidos degladiam-se quando estamos perto ou na boca das eleições. Isso para mim me deixa preocupado porque estou cansado de sofrer. Estou cansado de ver a juventude sem rumo, ver os meus filhos não terem um ensino de qualidade, ver um país que está à beira do abismo e quem deve salvar o país está entretido em situações que não dignificam. Não vou culpar ou julgar a eles, mas espero que principalmente os partidos da oposição ponham a mão na consciência e tenham um sentido patriótico da pátria. Porque eu sinceramente, Isaac, tenho o pensamento que devemos, neste momento em que o país está, deixar de pensar dependemos da Renamo, do MDM, de Pimo, da Frelimo, de quem quer. É o momento de todos nós se unirmos em torno do único objetivo, salvar Moçambique. Eu acho que agora estamos numa situação em que já não existe aquilo, é pátria de Mondlane, é pátria de quem? Do Simango, é pátria de Jacama. Não, essa pátria é dos moçambicanos.
Essa pátria é nossa e depende da nossa responsabilidade daquilo que vai ser o futuro do país. E se nós continuarmos nesses ping-pongs, nesse degladiar, nós estamos apenas a destruir a Renamo, o MDM. Não, estamos a destruir o sonho dos moçambicanos de terem uma vida melhor, de ver os seus filhos a estudarem numa melhor escola, de ver os seus filhos a irem num melhor hospital, de ter os jovens a estudar e terminar uma faculdade, que é um sacrifício enorme, e ter um bom emprego. Muito bem, obrigado. Sabes, me dói. Podes ter colegas aqui na FTV que estão aqui não porque cursaram ou terminaram a faculdade e têm uma formação em matérias de televisão, mas porque estão aqui porque querem sobreviver, ter uma oportunidade de trabalhar para ter pão para a sua casa. Mas para um país sério, eu acho que não deveria ser este o caminho. Muito bem, obrigado. Então, quando vejo os partidos da oposição a trocarem-se palavras, a lutarem, eu acho que estamos a perder o foco e defraudar as expectativas do povo moçambicano. Obrigado. Camilo, como é que olha para esta questão? Qual é a sua análise referente, portanto, às acusações de Sibindi contra o líder da Renamo, Yusuf Mohammed? Bom, antes de eu ir direto ao assunto, eu acho que tu estás a permitir aqui que este programa vire um canal de campanha, porque o Pelema acabou por não responder a pergunta que tu fizeste e fez aqui uma campanha política, tanto mais até que traz aqui o coisa. Então, o que está a acontecer neste programa, tu estás a dar espaço para uma campanha. A pessoa não está a responder as perguntas que tu fazes, está a explanar aquilo que traz em carteira. Então é um pouco caricato esta posição que tu permites no dia de hoje, em que, primeiro ponto, sempre que dás o espaço para falar do ponto prévio, leva 15 minutos. Tu estás calado aí, parado a ouvir, 15 minutos. Fazes uma pergunta, ele parte para o outro lado. Quer dizer, então o que é que nós estamos a fazer aqui? Eu também posso ignorar a pergunta que tu fazes e responder como eu quero. Temos que ser coerentes aqui. Não é? Quando a pessoa não está a responder a pergunta, eu acho que é assim. Agora, indo à questão que tu colocas na mesa, eu acho que eu não, como representante do Partido Frelimo, não vou entrar em guerras de comadre. Isso são assuntos que a Renamo conhece, tanto a Renamo e o Yacoub Sibindi conhecem-se. Eles sempre estiveram, a Renamo sempre protegeu o Yacoub Sibindi. Hoje, se calhar, o Yacoub sente falta dessa sombrinha e está aqui a barafustar. Então, eu não ia entrar muito para esse pormenor de guerra de comadres, se o Yusuf Mohammed é traidor. O Yusuf Mohammed está a fazer o papel dele. O Yusuf Mohammed está a ir atrás daquilo que está que o acordo de paz diz. Quando ele marca encontros com o Presidente da República, vai atrás daquilo que está nos papéis que se assinaram. Então, eu acho que o Yacoub Sibindi deve retratar-se, olhar para aquilo que ele pretende e ir atrás. Se acha que a Renamo deixou de pagar a mensalidade, reclama lá dentro da Renamo. Não tem que vir aqui para afastar e chamar e fazer-nos perder tempo com assuntos com não assuntos, digamos. Muito bem. Desculpe, como ele me citou, eu honestamente, Isaac, não estava a perder tempo. Eu estava a tentar explicar que a essência ou essa discussão entre Pimo e Renamo não resolve o problema dos moçambicanos. É simplesmente, esse era o meu objetivo, de explicar e chamar tanto o Pimo como a Renamo à responsabilidade de perceber que nós, como moçambicanos, que estamos cansados do Partido Frelimo, que nos escraviza desde 1975, que fique claro isso. A Frelimo nos escraviza, a Frelimo é que destruiu o tecido social desse país. Muito bem. Então talvez isso ofenda o meu amigo Camilo, mas quanto mais ele fica ofendido, me alegra. Quanto mais ele fica preocupado comigo, eu fico mais feliz, porque estou a tocar. Quando ele não gosta do meu pronunciamento,
fico mais Gosto do nervoso. teu pronunciamento. O que estou a dizer Muito bem, é que vamos- não nos metas no mato. Não Responda entra- as questões. Um minuto só. Responda as questões que são postas na mesa. Você agora começou por responder a pergunta, depois começas a entrar no mato. Eu acho que o Isaac, o lema é este. Traz o Pelé sozinho aqui para a mesa. Nós vamos esperar que faças um programa em que a gente esteja incluído e que nos dê espaço para poder responder as perguntas que tu Muito fazes. bem, vamos... Só Mas isso, um dos só. maiores problemas é vamos que, olhar para- como a Frelimo não tem Estás a ver? argumentos para solucionar os Fernando. problemas do povo, Sim, Xerinza. a ideia é essa, é boicotar o programa. Muito bem, Xerinza, o que tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que fique claro de que este não é um problema interno da RENAM. Porque esse consumidor de carne de porco, enquanto é muçulmano, não e nunca foi membro da RENAM. São coisas que estão a aparecer pelo efeito de estar a consumir carne de porco enquanto é muçulmano. Só porque vir preocupar-se com o outro partido, vê logo, porque aqui não é suruma aquilo. Aquilo é por consumir carne de porco enquanto é muçulmano. Mas também há outro que acusa Muhammad, portanto chama-se Vitano Cigano, que criou Renami Democrático. Também faz as mesmas acusações contra a pessoa de Yusuf Muhammad. Também consome porco. Ele faz ou fez? Ele fez essa acusação em sede de conferência de imprensa. E nós pontualmente dissemos, estamos a responder pelo respeito que temos com os moçambicanos. Com relação às acusações que ele está a fazer ao presidente da Renamo, ele já está a levar pelaquilo, porque já foi intentado uma ação criminal judicial. Porque você não pode acusar, dizer que Isaac anda a raptar pessoas, Isaac anda a matar pessoas, Isaac sem provas. E o que eu tenho como conhecimento é que já foi submetido e agora vamos ver quem tem razão. Porque não é acordar, tomar chá verde que já está com a barriga cheia e começar a insultar pessoas com muita responsabilidade nesta sociedade. Aquele que ele diz que anda a matar pessoas, que é o presidente do partido, é pai de família. Então não pode estar aqui a acusar o Isaac de que anda a matar pessoas, não sei o quê. Muito bem, obrigado, Xerinza. Vamos agora olhar para o segundo tema, que tem a ver, portanto, com a suposta venda do antigo mercado do peixe a investidores turcos por parte do município de Maputo. Camilo, começo contigo. Como é que avalia a questão das manifestações que têm acontecido devido a essa questão da suposta venda do antigo mercado do peixe por parte do Conselho Municipal de Maputo? Bom, eu acho que nós tínhamos que olhar para aquilo que a lei de terra diz, primeiro. E depois olharmos para umas questões técnicas e depois olharmos para aquilo que são questões emocionais. O que eu quero dizer com isso? O que a lei de terra diz, primeiro? Aquele pessoal que esteve no mercado do peixe está legalmente no mercado do peixe, tem documentação. Os que têm documentação, qual é o segmento, qual é o processo que se segue? Os que não têm documentação, aqueles que construíram, digamos, estrutura para o seu negócio, e aqueles que só tinham uma banca de madeira que punham o peixe em cima. Então, é um processo todo que nós temos que entender para depois olharmos a decisão do governo em ceder aquele espaço para edificação daquele empreendimento. O que eu quero dizer com isso é que eu acho que se seguiu processos. Uns, claro, que estão descontentes da forma como os processos seguiram. Instalaram-se ali naquele local, estavam irregulares e achavam que o tempo lhes tornava regulares. E depois as indemnizações, como foram feitas, foram em função daquilo que se tinha, tanto como papéis, porque a terra não é das pessoas, não é? Então, são essas questões que as pessoas tinham que ter em conta. Mas, no entanto, podia-se, nessa ordem de ideias, o governo até podia olhar para questões de forma humana
aquelas pessoas que sempre tiraram sustento. Acho que aquele mercado foi construído, Chirinza, não sei se tem já data, em 1908, por aí, década de 80. 78. 78. Ok. Então, as pessoas que sempre tiraram sustento dali em vender aqueles produtos do mar foram alocados num outro sítio, com outro tipo de condições. É disto que as pessoas reclamam, porque quando tu já és instalado num sítio que com regras, etc., tudo bem estruturado, tens que cumprir as regras pelo qual está ali, não é estar num sítio de qualquer maneira, sem estruturas, sem condições, sem nada, e tu quereres que as coisas se mantenham como sempre foram. O que interessa é que temos que acompanhar o progresso das coisas, temos que acompanhar o progresso das cidades, temos que acompanhar um processo geral daquilo que é uma sociedade e que a gente esteja inserido. É um pouquinho disso. E as pessoas querem continuar nas mesmas coisas. E quando há mudanças, têm este tipo de comportamento. Agora, os processos foram feitos, foram cumpridos. As pessoas foram chamadas, cada um veio com o seu papel, as indenizações foram dadas e foi atribuído um espaço. Agora, eu não vejo como é que as pessoas têm que reivindicar aquele espaço antigo. Se já foi informado, as pessoas foram informadas antecipadamente que aquilo ia deixar de ser o mercado, foram instaladas num outro sítio, foram criadas condições para isso. E como é que hoje vêm aqui reivindicar? Querem continuar como estavam? Então, é um pouquinho disso que nós temos que ver. O progresso tem as suas implicações, então nós temos que acompanhar. Aqueles que querem acompanhar o progresso têm que estar sujeitos a isso. Os que não querem acompanhar o progresso fazem esse tipo de manifestação. Muito bem. Pelembe, não está para breve o fim do braço de ferro entre os que vendiam no mercado do peixe e também o Conselho Municipal de Maputo? E mais, neste começo diz que não vai dar nem sequer um centavo às pessoas que ocupavam o antigo mercado do peixe. Como é que olha para este cenário? Será que há espaço aqui para, portanto, eles exigirem a indemnização? Bem, mais uma vez, estamos esperando um governo burlador. Por que eu chamo eles de um governo municipal burlador? É assim, bem disse o meu paro, Camilo, sobre a lei de terra. A lei de terra prevê direitos adquiridos. Aquelas pessoas estão ali desde 1978 e usavam daquele espaço. Parte de princípio de 78 para cá, até antes, talvez, de existir essa nova, da municipalização em 99. Onde depois houve as posturas municipais. E muitas daquelas pessoas têm o DUAT. E para teres o DUAT, pagaram. Quando um projeto financiado, eu acho que por uma organização japonesa, decidiu criar um mercado organizado, conversaram com aquelas pessoas que elas sairiam dali para ocuparem as bancas no novo mercado. Mas o que aquelas pessoas não sabiam é que tinham, era a título de aluguer daquelas bancas. Aluguer que, na minha opinião, é muito alto o valor que os vendedores estão a pagar. E o mais agravante é que até os balneários que os vendedores usam têm que pagar. Muito bem. Pagam aluguer, pagam até para usar os balneários. Agora, saíram dali, venderam aquele espaço. O município vendeu aquele espaço aos turcos. Agora, aquelas pessoas que tinham os direitos adquiridos daquele espaço, quem vai lhes indemnizar? Camilo, eu tenho toda a informação, eu estive lá com os vendedores, não foram indemnizados aquelas pessoas que estão no novo mercado. Não foram ressarcidos. Não foram indemnizados aqueles que não tinham documentação. Aqueles
Houve. Aqueles que tinham documentação, isso que estás a dizer, o Duarte, não é? Que requereram isso, o Duarte, foram indemnizados. Tanto mais que tu viste, se fores a entender aquele processo, quando foram retiradas as pessoas, havia ali uma peixaria que ficou muito tempo. Há uma peixaria que estava ali. Não, ficou muito lembro. tempo. Aquela pessoa até ganhou umas 2 fletes ali. Então, é para explicar-te que houve uma negociação para aquele senhor sair dali. Foi o mesmo que aconteceu com as pessoas que tinham documentação. Os outros que foram para lá e acomodaram-se sem ir atrás daquilo que vamos, digamos que, Mas são que podia... benjadicarias, Um minuto só. a Um minuto. legislação Só um tem esse minuto. privilégio. Não. Não. Não estou aqui a fazer o papel de advogado do diabo. Não estou a fazer aqui o papel de... Mas a lei inteira dá esse direito, Camilo. Sim, é o que estou a dizer. Fizeram uma avaliação desse percurso que as pessoas tiveram lá, entanto como aquilo era o sustento deles. E a indemnização que se deu, o valor que se deu, as condições que se deram, não foi igual para aqueles que... Não deram. As outras pessoas estão a fazer barulho. Algumas têm Duarte e não tiveram nada. Eu tenho certeza. Os que tiveram Duarte, todos tiveram. Mas eu desafio Isso, a televisão. Isso pode desafiar, mas o que estou a tentar dizer aqui... Eu desafio a eles conversar com... E mostra o Duarte. E O que para estou a que eles tentar mostrem. dizer... O que estou Não a tentar foram dizer, ressarcidos. foram ressarcidos. Mas, Camilo... Quem está a fazer confusão? Mas, Camilo... Que é Peleme, quem está a fazer confusão? Quem está a fazer esta manifestação? Quem está a fazer levantar este alvoroço? São pessoas que tinham espaços pequenos. Aquelas bancas pequenas. Hoje estão aí para um sítio onde tem que pagar. O progresso custa dinheiro. Mas, tem que pagar as pessoas. Tu não tens que dizer que não. Você tem que estar a ser sensível. Não vamos monopolizar a conversa. Por isso é que eu disse. Por isso é que eu disse. Temos que olhar para questões técnicas primeiro. Sim. Não é? Olhar para questões técnicas. Como é que a gente tem que fazer esse processo? E depois temos que olhar para aquilo que é o coração. Houve essa sensibilidade por parte do município. Houve essa sensibilidade. As pessoas tiveram prerrogativas, tiveram condições para poder iniciar o seu negócio. Mas tu não podes dar as mesmas condições, não posso te dar a ti as mesmas condições que eu tenho, que eu, Camilo, tenho, que tenho o Duarte. Mas vamos fazer assim. Havia de ser. Amanhã é segunda-feira. Eu desafio a nos convidar, eu e Camilo, na vossa visita, para irmos inteirar-se da situação. Porque eu estive lá e tenho dados diferentes daquilo que Camilo está a trazer. O que me deixa preocupado é que a falta de sensibilidade. Desde 78 as pessoas ali, para depois serem desprezadas desse jeito. Tu não podes entregar. É que parece que nós somos tratados como mobília. Não. Nós, moçambicanos, a Frelimo nos trata como mobília. Nós somos mobília nesse país. Volto a assistir, como é que olha cheio para... de poeira, que ninguém quer limpar. Como é que olha para este cenário? Faz parte, portanto, da Assembleia Municipal de Maputo. Como é que olha para esta relação de gato e rato entre o município de Maputo e também os que reivindicam esta questão de indemnização, nesse caso, os vendedores? E é importante que sublinhe que eu sou membro da Assembleia Municipal. Fui uma das primeiras pessoas a levantar o assunto do mercado de peixe em sessão plenária. E a resposta que tivemos é que está a acontecer aquilo porque há uma mão externa. Quisemos saber. Mão externa. De quem? Proveniente de onde? Porque queremos ter explicação. Como é que foi perseguido o assunto do mercado do peixe? Nós temos outros dossiês. Porque antes de assassinar o regime, assassinar o Pondeca, o Jeremias Pondeca Moguá, ele é que estava em frente do assunto do mercado do peixe. Depois ficaram sem um líder. E hoje que já existe um grupo a liderar. O assunto do mercado do peixe, o executivo municipal não está a ser sério. Eu penso que tanto desse puxa um pouco para... O executivo municipal não está a ser sério.
Porque nós, em sede da sessão plenária, levantamos este assunto. Levantamos no sentido de que, apesar de sermos fiscalizador, queremos ajudar o Executivo Municipal a encontrar uma saída para aquele assunto. Tiraram os nossos irmãos, tias, tios, primos, irmãos, do local onde era mercado de peixe e, em contrapartida, venderam o local para esse tal turco. E o tal turco indemnizou os outros que recusaram, que já profetizavam de que ao saírem dali era Deus. Esse tal da peixaria e uns mais dois que estou a esquecer que não trago aqui a agenda. Foram indemnizados pelos turcos. Esta gente foi tirada dali para o tal de mercado que, atenção, não podemos falar, parece que há distraídos aqui. O mercado não pertence ao Conselho Municipal. O mercado pertence à CTA por 8 anos. E essa informação toda havia escondido. Só que dentro da bancada da RNAM tem bons investigadores. Daí esses valores malucos que parecem malucos. Não são malucos porque a CTA, a sua vivência é na base de obterem lucros. Aquele mercado por 8 anos pertence à CTA. Então, há ou não há espaço para indemnizar esses Se for vendedores? para serem indemnizados, só pode ser indemnizados pelo Conselho Municipal, pelo Executivo Municipal. Não está a ver que até tem contentores, tem não sei o quê, aqueles contentores. Aqueles são pagos. O assunto dali, o Executivo Municipal tem que vir, da maneira como estou assim, e vir expor os telespectadores lá em casa acompanhar. E vão ver de que o Executivo Municipal não tem razão. Porque a postura municipal está muito bem clara com relação a mercados e feiras. O município tem a responsabilidade de organizar um local para se instalar um mercado e cobrar as respectivas taxas. Agora aqui, instalaram um mercado precedido de uma remoção, posso chamar assim, vocês foram muito à escola, de uma remoção. E naquela remoção, ficaram com a responsabilidade de que iam. Não é por acaso que aqueles vendedores estão a exigir que essas barracas devem vir em nosso nome. E não vão conseguir agora, porque o acordo existente é que a CTA, o mercado é deles por 8 anos. Daí que tem que fazer aquelas remodelações. E o Conselho Municipal evita muito falar disso. Podem procurarem pelo vereador Danúbio, que é o vereador de mercado de feira. Há de ver como é que vão esquivar. Assim como megaprojeto que existe ao lado do mercado. Rechão, mercado. Primeiro, segundo, terceiro andar, quarto é, como se diz, parque de automóveis. Que estão envolvidos os tais 6 milhões. E nós questionamos. Quem está a construir são eles. Quem vai cobrar taxa nesse mercado? Ainda está em estudo. Você primeiro constrói para depois estudar como é que há de proceder. Então não há clareza. Muito bem. Mas também é importante que saibam, já não me recordo qual é o artigo, nós, em sede plenária da Assembleia Municipal, aprovamos, entre aspas, inocentemente, uma postura que diz de que damos a responsabilidade ao Executivo Municipal a negociar por 2 anos. Isso foi no ano passado, termina este ano. Em outubro, novembro, vamos de novo. É claro que agora essa postura vem nos encontrar enquanto já, porque foi uma falha terrível. Nunca podes dar o queijo e a faca a este regime. Obrigado, Xerinza. Mas há uma questão Ele me tem apenas interessante, 30 segundos, tempo já nos... Há uma questão que tem que ser levada em conta.
Se não há algo a esconder, por que o município não vem, não fala, não esclarecer os contornos como os turcos adquiriram aquele espaço? Simplesmente isso. Quem são os turcos? Como é que foi o processo? Onde é que foi tal dinheiro? Quanto é que foi? Simplesmente, se há clareza. Se a Frelimo que está a governar o município de Maputo, o Enes Comiche, é tão limpo assim, que venha. Vai lá, que aceita a televisão chegar lá e dizer, seu Comiche, vendeste o terreno, é de quem? Quem são os donos? E também é uma associação, é uma sociedade de quem são os sócios da sociedade que comprou ali. Obrigado, Pelé. Falar não somente isso, falar também do mercado. Sim. Porque o mercado já não é pertença do Conselho Municipal. Aqui pertença de CTA. São gangues que estão a viver aqui às custas do povo moçambicano. Esses acordos de exploração não é só no mercado do peixe. Existem quase muitos mercados em que o município faz acordos com privados e organizações. Mas tem que haver clareza, tem que haver clareza. Espaço. Houve lançamento do concurso. Por exemplo. Obrigado. Tem que haver o lançamento de um concurso público. Obrigado. Que todos nós tenhamos acesso. É que quando tudo se faz às escondidas, nós é que temos que investigar e procurar. Não, se queremos ser um país transparente, se a Frelimo é transparente, como propalas aqui no programa, então que tragam ao vivo e já que se vona. E quer saber mais? Sim. Nós somos membros da Assembleia Municipal, somos fiscalizador de quê? Do Executivo. Solicitamos primeiro a verdade sobre o mercado, mandaram-nos passear. Solicitamos os documentos, os acordos, para vermos afinal o que é que está lá. Até hoje que estou a falar consigo, não recebemos do Executivo. Recebemos de quê? De outras fontes. Quer dizer que alguma coisa estão a esconder. Muito bem. Obrigado. Exato. Exato. É assim, é que se o membro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo não tem essa informação, estás a imaginar o telespectador que está em casa. Então, a Procuradoria-Geral da República, o Gabinete de Combate à Corrupção, em vez de andar aí a chuçar as pessoas, a ameaçar as pessoas, estão aí, vão saber ali como é que foi o negócio dos turcos ali. Mas o Chirinza nunca ia dizer uma coisa diferente aqui, sempre ia tentar sujar aquilo que é... Estou a sujar? Então, por favor, quem tem direito naquilo, se estou a sujar, eu estou disponível a ser processado. E próximo programa, faça-me recordar que trazer como se diz, o acordo. Vamos ver quem é que está a sujar o outro. Vamos trazer tudo. Vamos, portanto, olhar para o nosso terceiro tema sobre empresas moçambicanas que estão cada vez mais endividadas. Camilo é gestor, como é que olha para esta informação de algumas empresas, tanto do setor público, que estão cada vez mais mergulhadas nas dívidas? Como é que olha para este cenário e o que significa, quais são as consequências disso? Bom, nós já tínhamos falado disso em questão, a questão do endividamento e de falta de negócio de grande parte de empresas privadas, porque nós pautamos aqui por ter empresas de venda de serviços. Acho que nós temos mais de 5 mil empresas que vendem serviços e para o nosso mercado é muito pequeno e digamos, o alvo, os clientes são sempre os mesmos. Então, o que nós tínhamos que fazer aqui, tanto como as empresas tinham que se reinventar, as empresas tinham que criar um diferencial, as empresas têm que ir atrás de outros mercados e de outros horizontes. Eu acho que pecamos muito, grande parte, e pela leitura que eu fiz dessas empresas que perderam, digamos, espaço na arena comercial, é exatamente esse. É que o escopo da instituição era, se nós olhamos para um universo de 100, 60 empresas estavam no mesmo ramo e atrás do mesmo mercado. É um pouco complicado para a sobrevivência, principalmente de empresas que entram em questões bancárias, empréstimos, etc.
Eu acho que pecou-se por aí porque as taxas bancárias, é isso que nós temos que lutar aqui, são muito elevadas para fazer face àquilo que é o espaço para negócio em Moçambique. Então, e as pessoas, depois tem outro porém, é que muitas empresas olhavam para aquele que é o maior patrão, que é o governo, que é o Estado. Entravam ali, o Estado leva o tempo que leva para pagar, as pessoas entravam em dívidas, salários atrasados, impostos atrasados, e criavam um efeito dominó. Nenhuma empresa, digamos, de médio ou pequeno porte, pode sobreviver a isso, senão empresas que tenham garantido uma robustez financeira é que conseguem sobreviver a estas condições. Obrigado, Camilo. Tenho indicações que o tempo já nos deixa. Pelé tem um curto tempo para colocar o seu comentário em volta da questão em debate. Infelizmente já não temos muito tempo, mas é assim. Nós estamos num país em que as políticas do governo não favorecem o empresariado. Primeiro, há uma situação dos cenários atuais, em que o nosso governo é que mais é a banca nacional para pedir empréstimo. E é uma concorrência desleal com o empresariado nacional, porque o que acontece? O banco prefere mais dar dinheiro ao governo do que a um cidadão normal. E muitas das vezes as condições exigidas pela banca para dar empréstimo a um cidadão, a uma empresa pequena, são muito complicadas e isso impossibilita o desenvolvimento do país. Mas também temos um governo que não facilita, não cria um bom ambiente de negócios no país. Só para teres uma ideia, os últimos dados que eu tenho é que neste ano, até o mês passado, Maputo e Matola, mais de 700 ou 600 empresas tinham caído, tinham deixado de funcionar. Ou seja, quantos trabalhadores ficaram sem emprego, quantas famílias perderam poder de compra pelo fechamento dessas empresas. Então, há uma necessidade clara de se repensar nas boas políticas para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Mas também tenho que lembrar aos estimados telespectadores que o BNI, que recebeu fundos para patrocinar as pequenas e médias empresas, apenas o dinheiro desapareceu. Estamos a falar de mais de 2 mil milhões de meticais, mais de 600 milhões que vieram do INSS também desapareceram. Então, é mais por aí. Falta aqui, através de quem governa, políticas motivadoras para que haja um desenvolvimento. Precisamos de ter uma refinaria no país para que o custo do combustível possa baixar. Precisamos de ter uma indústria transformadora aqui no país para que a maioria dos produtos não possam ter um preço alto. Então, há vários fatores que temos que levantar, que o governo, como garante, possa criar essas condições para que o país possa ser produtor, exportador e não só importador, porque só isso que faz o nosso país ser um fracasso. Muito obrigado. É com muita pena que já estamos sem tempo. Mas para dizer de que isso acontece devido às más políticas sociais existentes. E com essas políticas mais existentes, não podes conseguir dar nem 1 ou 2 passos para frente. Muito bem. Últimas considerações? As últimas considerações dizer de que nós esperamos que chegue o tempo para mudarmos o que está errado. Obrigado. Pelé? Bem, espero que o governador da província de Maputo e o presidente Calixto Costa possam atender encarecidamente o choro, a tristeza do povo de Matijana, quarteirão 15, que é ter essa energia, que é um direito e é obrigação do governo provincial ou municipal prover esses serviços
para este povo. Camilo. Bom, a luta está aqui, é diária e o governo faz um esforço muito grande para poder satisfazer, mesmo com as condições adversas. O problema é que nós acabamos por esquecer um pouquinho daquilo que o país sofreu ao longo deste período e achamos que tudo é um mar de rosas. No fundo, não é um mar de rosas. O governo faz esforços com muitas dificuldades para poder manter o nosso país num bom rumo. Está dito. Obrigado aos meus convidados pela vossa, portanto, presença. Também sei que esteve ligado quando entramos no ar. Voltamos próxima semana à mesma hora. Como sempre, acompanhe amanhã o resumo do debate político quando forem pontualmente às 19h30 no Jornal da Noite. Bom descanso. Bye, bye.